Estamos de volta, agora com a segunda parte do nosso estudo, da nossa escola de médiuns, que é o estudo da mediunidade prática, onde estamos estudando o livro Estudo e Prática Mediúnica da FEB. Nesse livro, os amigos da doutrina espírita vieram nos relatar que existiram 3 ciências que se dispuseram a pesquisar os fenômenos mediúnicos. Fenômenos mediúnicos esses que sempre existiram desde as nossas primeiras encarnações. Nós sempre tivemos relações com o mundo espiritual. De alguma forma, sempre tivemos apresentando determinados fenômenos. Então, a metapsíquica, a parapsicologia e a doutrina espírita são essas ciências que vieram pesquisar as intricidades desses fenômenos, descobrir os seus mecanismos para que nós pudéssemos ter uma explicação de como se davam esses fenômenos. Eu sempre falo que de quem não lembra daquelas senhorinhas que benziam crianças, que pegavam um raminho e benziam as crianças com quebranto, com mal olhado, e dava certo. A criança realmente melhorava. Esse conhecimento tinha sido passado pelos ancestrais, teria sido passado pela avó, que passou para o filho, e que este daria continuidade. Mas se você perguntasse a essa senhorinha como se dava este processo, ela não saberia responder. Então essas ciências se dispuseram a pesquisar esses fenômenos no sentido de descobrir como se davam na sua intricidade, nos seus mecanismos mais profundos. Então, Allan Kardec veio nos revelar, através das suas experiências, que existem 2 tipos de fenômenos que sempre aconteceram conosco desde as nossas primeiras encarnações. Os fenômenos anímicos e os fenômenos mediúnicos. Então, hoje, nós vamos estudar sobre os fenômenos anímicos, os fenômenos de emancipação da alma. Emancipação da alma é uma certa liberdade que o espírito adquire em determinados estados. Digamos, através do sono, né? Ao qual o espírito se desprende momentaneamente do corpo e adquire uma certa e momentânea liberdade e vive experiências. Muitas das vezes sai, encontra entes queridos ou vai para os ambientes de distração da sua preferência. Ao retornar, lembra-se das experiências, muitas das vezes de forma fragmentada. Então não é uma liberdade muito grande pelo sono, é uma liberdade muito relativa. Muitas das vezes nós nos prendemos na estreiteza ali do nosso lar ou de algum espaço um tanto mais próximo do nosso corpo físico. Já o sonambulismo, que também é um processo anímico de emancipação da alma, que também constitui um desprendimento momentâneo do perispírito, do nosso espírito, em relação ao corpo físico. Então, no sonambulismo, nós vamos nos desprender um tanto mais em relação ao sono. Vamos viver de experiências de forma um tanto mais intensa. Então, no sonambulismo, muitas das vezes o espírito está em um local distante, realizando determinada ação, e o corpo responde. O corpo reflete a ação do espírito à distância. Por que estamos falando de sono e de sonambulismo? Porque para que possamos entender o êxtase, precisaremos falar de sono e de sonambulismo. Então, no sonambulismo, voltando ao assunto, nós gozamos um tanto mais de liberdade, vivenciamos experiências e essas são refletidas no físico. Muitas das vezes o sonâmbulo, ele caminha pela casa, ele relata fatos, ele levanta-se, vai à geladeira, né? Ou seja, o espírito não está ali no corpo, o espírito está distante, vivendo experiências que estão sendo refletidas. Então,
Muitas das vezes as experiências do sonambúlico em um local distante, ele pode estar repassando essas experiências através da fala no corpo físico como um reflexo. Até aí, este fenômeno ele é puramente anímico, é uma experiência do próprio espírito encarnado em um momento desprendido do corpo físico. No entanto, este mesmo fenômeno ele pode tornar-se mediúnico, se um espírito se servir deste momento de emancipação da alma, que é um afastamento momentâneo do corpo físico, para passar uma comunicação através do sonâmbulo. Então aí passa a ser um sonambulismo mediúnico. Sempre que um espírito se serve de um fenômeno anímico para passar uma mensagem, ele passa a ser medianímico, uma vez que fenômeno mediúnico puro, ele não existe, porque sempre tem uma parcela anímica. Então, nós vamos falar aqui os tipos de emancipação da alma, os tipos de fenômenos anímicos que são os nossos potenciais da nossa própria alma, do nosso próprio espírito. É o sono e os sonhos, a transmissão oculta do pensamento, letargia, catalepsia, morte aparente, dupla vista, sonambulismo, êxtase, bicorporiedade e transfiguração. Então hoje nós vamos falar do êxtase. Vamos aqui buscar o que é que o Livro dos Espíritos nos fala a respeito. O êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático é ainda mais independente. Livro dos Espíritos, questão 439. O êxtase é um tipo de sonambulismo onde a alma visita mundos e dimensões que são superiores à vida. Então, no êxtase, o êxtase ele é um desprendimento, uma emancipação da alma, um fenômeno anímico que nos dá ainda mais liberdade. O espírito do estático, ele percorre as paragens superiores, as esferas superiores, estando ligado apenas pelo fio prata, que de acordo com a distância vai ficando cada vez mais tênue. Então, muitas das vezes o estático diante de uma atmosfera, diante de uma esfera superior, ele experimenta experiências sublimes, um bem-estar indefinível, ele entra no estado de deslumbramento e um desejo profundo de permanecer nessas paragens, não deseja voltar. Então, nesse momento desse despreendimento mais apurado, onde o espírito ganha uma liberdade ainda maior, dentro dessas esferas superiores, ele deseja permanecer. E a espiritualidade, no Livro dos Espíritos, recomenda que aquele que estiver diante de um estático converse com ele, lembrando das suas responsabilidades, dos seus compromissos aqui, das pessoas às quais ele ama, para que ele possa retornar. Porque o desejo de permanecer lá é muito maior. E, tendo desejado ficar, ele poderá romper os laços que o prendem ao corpo e achando que lá poderá permanecer. Mas os espíritos dizem que ele não conseguiria permanecer, não lhe seria permitido. Então, isso devemos dizer ao estático, que ele não poderia permanecer nas regiões em que estava naquele momento visitando. Então, o êxtase é basicamente isto, é um despreendimento de laços do corpo físico muito maior, onde o espírito adquire uma liberdade muito maior, vive experiências maravilhosas e não deseja retornar. Então, chama-se, mais uma vez, um fenômeno de emancipação da alma, um fenômeno anímico. Mas no estado estático, o espírito encarnado, desprendido momentaneamente através do êxtase, ele poderá, ali naquele momento, obter informações dos espíritos e, ao retornar, trazer para nós.
nesse caso seria mediúnico, porque algum espírito estaria assim prevalecendo daquela faculdade para passar uma mensagem. Então, todo fenômeno mediúnico ele vai depender sempre dos fenômenos de emancipação da alma, dos fenômenos anímicos, para que através desse despreendimento, momento dessa dilatação do perispírito, ele possa fazer passar uma mensagem, uma informação através do medianeiro chamado médium. Então, a gente fica por aqui. Qualquer dúvida vocês podem estar perguntando, aí a gente vai buscar para responder a vocês. Muito obrigada pela atenção.